Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um grande prazer de eu poder estar aqui para falar um pouquinho com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o Evangelho de Paulo, qual eu estou fazendo, simplesmente dando uma leitura, não estou pregando não, tá? Talvez desvendando alguma coisinha que Deus já tenha me revelado, passo para vocês também, para que você também fique sabendo. Eu não tenho intuito nenhum de ser sabido porque eu não sou, tá? Aquilo que o Senhor me passar, eu tenho todo o prazer também de passar para vocês também, para que vocês fiquem sabendo também. Tudo bem, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Nós vamos completar o texto qual nós estamos lendo. Antes de mais nada, vou deixar para você a senha do canal. É @oirmãozinho7969. Você digitar na sua senha no YouTube, você vai ver uma foto pequenininha do irmãozinho embaixo, você clica nela, ela vai abrir uma maiorzinha, você clica de novo e já abre os vídeos, você escolhe aquele preferido. Tá bem, meus irmãos? Eu espero que você goste de todos. Esse é meu voto. Então o texto está em Efésios 5 e o capítulo é o 24. É o vídeo final desse aqui, o texto, tá? Está em 3 partes para não ficar muito pesado, muito grande, para que as pessoas, quem está ouvindo ou lendo, acompanhe, viu? Então ele diz assim aqui no verso 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres e sejam em tudo e tudo a seu marido, que seja sujeito a tudo a seu marido. Só que aqui, meu irmãozinho, leva aqui pro lado aqui que Paulo aqui está pegando pesado em cima das mulheres. Não tem nada a ver. Que aqui está em parábola, tá? Em figura. Os hebreus falavam muito em figura. Então aqui ele está dizendo para a mulher ser sujeita ao marido, ele está falando é de Cristo e da igreja, tá? Para que a igreja seja sujeita a Cristo, não Cristo sujeita à igreja, igual a gente vê por aí, é Cristo que está sujeito à igreja, né? Eu faço minha propaganda, minha promoção e tudo, lá no finalzinho, quando está acabando, é Jesus, mais ou menos isso. Ela é um quarto adjuvante, não é o artista principal, que é Jesus. Você pegou o microfone dentro de uma a igreja falada por aí, o sistema, você tem a obrigação de falar de Jesus. Você não tem que estar contando testemunho e fulano e cicrano, não. O negócio ali é falar de Jesus. O povo está ali para ouvir Jesus, não para ouvir. Eu sou sabido, sei falar, eu ando bem vestido, não sei o que, cheguei com um carrão. Esquece disso, meu filho. Isso aí vai ficar aqui na terra, acabou. Isso aqui vai ficar aí na terra, ó. Nós não podemos para onde nós vamos. Nós temos que estar dando, purificando ao nosso espírito, que embora ele não tenha pecado e não tentando pecar ele, para que nós possamos estar junto com o Senhor Jesus. Assim, após que nós caímos aqui, o médico detectou, está morto, nós já estamos direto com o Senhor Jesus. Nosso corpo que vai para a terra pagar os pecados que nós cometemos aqui ou nessa terra do ano 70 para cá, tá? Esses pecados nós vamos levar ele para o túmulo. E ali no túmulo ele é simplesmente apagado. Acabou tudo. Pensamento, acabou tudo. É isso que nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãozinhos. É não confundir as coisas. Eu já vi muitas pessoas falando que Paulo fala demais sobre o assunto das mulheres, não sei o quê. Só que ele não está falando da mulher. É pelo contrário, Paulo não fala do ser humano igual Jesus. E às vezes ele traz aqui uma parábola, falando alguma coisa, igual aqui, ele tá, você vai ver que nós vamos falar ainda. Paulo está falando é da igreja e de Cristo. E às vezes a gente confunde as coisas, certo, meu irmãozinho? Vamos aqui para o 25. Vós, marido, amais a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, aqui você vê que já clareou como Cristo também amou a sua igreja. Então Paulo está falando da igreja e de Cristo. Só que colocou a mulher porque é uma parábola.
Não é para todo mundo chegar e saber. Você precisa de ouvir, você precisa de escutar. A tal pessoa falou isso, a tal pessoa falou aquilo. Normalmente no texto, a maioria dos textos, a palavra já é aberta. Só que muitas vezes a pessoa está tão interessada em outras coisas que nem passa desconhecido do assunto. Né? E assim nós vamos só Jesus na nossa vida. Né, irmãos? Vamos ver aqui o 26. A fim de a santificar, tendo a purificação com a lavagem da água pela palavra. Então, a purificação que está dizendo que a igreja ser purificada por quê? Pela palavra. Por isso que é purificada a igreja. A igreja não é que, que eu tenho tantos membros. Você tem membro, não é porque Jesus colocou, senão você não tinha nenhum. Porque nós não temos capacidade de fazer nada, ainda mais quando estamos falando das coisas espirituais. A sua pertença é Espírito. Quem é o Espírito? Jesus. Então pertence só a Ele. E se você tem uma igrejinha lá que tem 10 membros, fique contente, porque tem 10, porque Jesus te permitiu, caso contrário, não te permitia nenhum. Estava lá você e mais alguns que você arrumasse, de pessoa, não um membro, que eu estou dizendo, tá? Então, nós precisamos ficar atentos a esses pequenos detalhes, meus irmãos. Para o 27. Para apresentá-las a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja tem que ser santa. É nisso que nós estamos falando mesmo. O Paulo colocou a mulher no negócio aqui, era para comparar uma parábola, como o marido tem que gostar da sua mulher. É isso que a Bíblia diz, é isso aí. Os casamentos antigos era isso. Você tinha que gostar da tua mulher. Você não via homem batendo em mulher, homem matando mulher, você via isso antigamente? Você começou aí, coisa aí de uns 40, 50 anos pra cá, a matança de mulher aí, que tá parecendo, como diz, você tá caçando, em algum lugar caçando bicho lá para matar, para comer. É mais ou menos o que você está fazendo. Hoje em dia os homens viraram o quê? Viraram o bicho, né? Tá matando as mulheres, matando filho, filha. Eu nunca vi uma coisa dessa. Filho também matando pai, mãe. É o que está acontecendo, por quê? Eles estão desgarrados da igreja, não tem os mandamentos, mandamento é mandamento de homem. Aí fica fácil, né? Mandamento de homem, você vai fazer coisa do homem. É isso que está acontecendo aí, ó. Quando você tem os mandamentos de Deus, você vai entrar dentro disso aqui, ó. É que você ainda vai ver que ele está dizendo que o homem, quando ama sua mulher, como diz o outro, ele não bate na carne dele, é simplesmente ele cuida dela. É o caso, se ele tem a mulher com a sua carne, ele cuida dela e não vai bater nela. Ele precisa dela, ela precisa dele, para que ele vai bater nela? Se ele larga a mãe dele e o pai dele para se unir à sua esposa, para que você vai bater ou vai matar? Não tem lógica. Aqui não está falando da mulher, tá? Está comparando o homem e a mulher com Cristo e a igreja. Presta atenção que muitas coisas de Paulo estão escritas nesse sentido. Uma coisa comparando a outra. E às vezes as pessoas leem e passam batido e falando besteira em cima de besteira, mas está falando da igreja. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Que ama a sua mulher, ama a si mesmo. É isso que eu acabei de falar. O cara, quando ama a sua mulher, ele ama a si mesmo, porque ali são uma carne só, não tem duas carnes ali. Então, quando você ama a sua mulher, você está amando a você. Agora, você precisa dar o respeito à sua esposa, ela dá o respeito a você e vão viver a vida toda. Vocês casaram para ser um só, não casou para ser dois. É um só. Não tem duas pessoas no casamento. Aí hoje o cara casa, não, o rapaz é trabalhador, é engenheiro, advogado, o homem fala a mesma coisa, a mulher é isso, aquilo outro, mulher esforçada, está de olho só no que ela tem, no dinheiro. Não vai em lugar nenhum, perdido. Então nós temos que progredir
e acompanhar as palavras a qual o Senhor anda nos falando para nós. 29. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre, a prezar e preza, como também Cristo, a igreja. Está vendo? Paulo está falando da igreja, ele não está falando da mulher. É só uma parábola. E às vezes as pessoas prestam atenção na parábola e esquecem que o Paulo está falando de Cristo. E por isso a Condições vai, e sempre comentando assunto, não, nós vamos pregar e vamos falar, e falando assunto daquilo que, uma parábola que não está revelada, e está falando na parábola, estragando o evangelho, estragando a si mesmo. Né, meus irmãozinhos? Mas Deus abençoe que essa palavra entre no coração de vocês e podemos sempre falar do Senhor. O 30. Porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, então nós não podemos estar dividindo o corpo dele. O 31. Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Tá vendo? Os dois é uma só carne. Então por que precisa, para separar, tinha que rachar no meio, não é isso? Vamos separar? Agora, separar os bens, comigo. Vamos separar os bens. Vamos separar os bens. É. Eu não trabalhei, não fiz nada, mas o outro lá comprou 10 juntas de boi, 100 juntas, tem nada, 50 mil, 50 dele, eu já vivo com isso aí. Não é assim que a coisa funciona na vida carnal hoje, mas de Jesus não é assim não. Aqui Paulo está comparando o homem e a mulher, que deveria ser isso exatamente que está dizendo aqui, tá? Comparando com Cristo e a igreja. A igreja tem que ser junta com Cristo. Cristo dando as ordens, mas pelo contrário, a igreja que dá as ordens, né? A parte humana que está falando, está pensando em dízimo, em oferta, coisa que Jesus morreu para acabar com essas coisas, e ele está suscitando aquilo ali de volta aí no ouvido do povo. O dízimo foi criado por Deus para as 12 tribos, os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Tem alguma tribo de Israel aqui na terra ainda para nós estar cobrando dízimo? Mas é Bíblia. Mas para quem? A Bíblia não é burra, não. A Bíblia está tudo escrito e lógico as coisas. É você que não querer ou está trapaceando a palavra, colocando palavra torpe na boca do Senhor Jesus. Tá? Isso aí foi acabado. Agora, nós precisamos pôr a igreja para crescer? Precisamos. Mas um lugar que tem um lugar pequeno aí, vamos dizer assim, 5 mil pessoas, tem 10 congregação. Peraí, o que precisa crescer ali mais? Será que uma é boa, a outra não é? Se não são igreja, tem que ser tudo boa. Por que não são? Por que um só que tem 1.000, 2.000, 10.000, 5.000 igrejas? Por quê? Por que você abre uma igreja aqui, uma outra família boa que seja de Deus abre uma lá no outro bairro, outra abre outra lá no outro bairro, mas por que um só abre tantas igrejas? Não paga imposto, não paga nada, livre de tudo. Um dia não paga imposto de renda, o governo está tirando até do assalariado, mas do imposto de renda de milhões e milhões não mexe, nem fala no assunto. E aí? E nós ficamos de que jeito? Nesse estado? Isso aí está certo? Na minha excepção está errado. Agora cada um é cada um, né, meu irmãozinho? Vamos ver aqui o 32. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Oh, glória! Isso que eu acabei de falar com você aqui é o que Paulo acabou aqui. Você vê, é revelação que nós falamos em cima. Se você presta atenção, está revelado o que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa fala besteira por falta de conhecimento ou por ignorância, acha que sabe demais. Aqui o Paulo acabou de dizer aqui, ó. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Ele está comparando o homem e a mulher. Mas não está falando do homem e da mulher, não. Ele está falando que o homem e a mulher deveria ser daquele jeito que ele falou.
Mas ele está falando de Cristo, da igreja. É disso que eu acabei de falar com você, que nós estamos falando aqui. É de Cristo e da igreja. Paulo não falou nada para atazanar as mulheres, não. Nada, nada. O que ele falou, ele está comparando as obras de Deus e a igreja. É Cristo e a igreja que ele está falando. Só que está trazendo uma referência humana para que você possa entender melhor que a vida do casal deveria, na época que escreveu, era assim, tá? Deveria ser isso. Você vai casar, quem vai separar é só Deus. Mas por que hoje o homem tem casamento que não dura um ano? Quer dizer, isso aí deveria ser preso. O que quer separar deveria ser preso. Porque não é possível a pessoa tirar a vida do. Empatar a vida do outro, que muitas vezes a pessoa gosta de você, mas você não gosta dele. Esse quer separar. Ele não tem nada, eu achei que ele tinha tanto, mas não tem. É superstição. Então vamos separar. E aí nós entramos numa situação muito difícil. Paulo aqui está comparando a igreja com o Senhor Jesus, que deveria ser assim, não é também, tá? Tanto a mulher quanto o homem, quanto a igreja com Jesus não, quanto a igreja com ele, que está fazendo a mesma coisa. Cristo é isso. Não, não, esse mandamento é de Cristo, deixa quieto, vamos cumprir isso aqui, é do homem, é mais fácil. Não tem problema nenhum. Põe na palavra, dando ordem para Jesus e acha que vai tudo bem. Jesus não se deixa enganar não, meu irmãozinho. Fica velha. O 33 diz assim: todavia, também, vós, cada um de pé, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, que a mulher reverencia ao seu marido. Aqui está falando a coisa real com a mulher, mas falando naquela época. O homem casava, era para casar, era casamento, de verdade, tá? Por isso que tinha festa e não sei o quê. Hoje dá até vergonha você fazer festa. Eu vi no comentário, tá? No comentário no jornal. No casamento, na festa do casamento, o noivo abandonou a noiva na festa. Ué, que coisa tão grave e errada que tinha para isso aí? Ele namorou e não viu? Ou namorou pela internet lá, 2 horas de namoro e já casou? Tem muitos namoros aí que tá desse jeito. Não, se não der certo eu caso de novo. Se a pessoa tem esse pensamento, ele não mexe com o casamento, porque vai dar morte no final. O cara apaixona por você, acha que você fez ele de bobo, ou vice-versa, que eu estou dizendo, tá? E aí não vai dar certo. É coisa que não dá certo. O casamento é que, no mínimo, entre 1 a 2 anos você namora. Namoro correto. Você quando está namorando a verdade, você está no meio de todo mundo que está namorando. É um namoro claro, que nem a luz. Você não pode ser aquela pessoa que tem que estar escondida, está com malícia no pensamento. Então não pode. Por exemplo, eu tenho 44 anos e completar 45 de casamento. Graças a Deus. Achei uma esposa certa, eu creio também, não sou muito errado por ela também. Pelo pensamento dela também, porque nós não estaríamos juntos esse tempo todo também, tá? Mas eu sei que muito pouco casamento que aguenta esse tipo de coisa. Que a vida depois de 20 anos, meu amigo, você tem que ter Deus no coração. Se você não tiver, é isso que acontece. Deixa o mundo ocupado de seu coração, acabou, meu filho. Muita emissora fala, não vou citar, tá? Falando muita besteira, coisa exatamente mundana na cabeça da pessoa, e colocando dentro da sua casa e muitas vezes ele fica sentado dentro para assistir. Nós precisamos, pegar uma tesourinha e tesourar esses programas, qual seja, que a gente vê que não é apto para mim nem para minha família, que vai trazer coisa ruim para mim, para minha família, e eu estou afastando. A Bíblia você não pode afastar dela nem um segundo. Não pensa que você lê a Bíblia 1 ou 2 vezes. Eu já li a Bíblia um monte de vezes. Se você lê, você estava continuando a ler, porque você sabe que deu e não entendeu um monte de coisa, passou tudo batido. Eu estou te falando por mim, meus irmãozinhos. Tá? Por mim. Muitas vezes eu li várias vezes uma coisa e não consegui entender. Enquanto eu não fui para o joelho pedir misericórdia para o Senhor Jesus me dê misericórdia para entender aquilo que eu estava lendo ali, eu não comecei a consertar. Hoje, cada coisa que eu tenho dúvida, eu vou procurar, né? Vou ver se está correto isso aqui. É melhor eu escutar a Bíblia lá, que foi escrita pelo Espírito Santo, que o Paulo escreveu, mas foi o Espírito de Deus que estava nele, do Senhor Jesus, por isso que ele escreveu tanta coisas boas.
Esse é o nosso evangelho, o evangelho de Paulo, tá? É o nosso evangelho. Nós precisamos ler, saber, conhecer e entender e pedir misericórdia. Agora, uma coisa eu te falo. Jesus, no retorno, a segunda vinda dele para Israel, quando o general Tito destruiu Jerusalém e Judéia, que era a fortaleza de Israel, tá? Que só homem, que só vivo, homem e mulher, que só vivo foi para a escravidão e o resto morto. E os escolhidos do Senhor estavam na Pérea, lá em Péles, na Pérea, tá? Que Deus já havia reservado os homens dele para lá. Porque sabia que não ia ter ninguém se ele não reservasse, tá? Aqui não teria dobrado o joelho para idolatria, certo, meus irmãos? Esse aí se você ler lá no profeta Joel, capítulo 2, 28, 29, 30 e 31, você vai ver que ele lá diz, no 31, naquele grandioso dia. Que dia qual que ele falou ali? O juízo final. Derramarei o meu espírito em toda a carne. Isso aí foi quando foi destruído Jerusalém, tá? Esse é a marca, o juízo final. E se você ler lá no capítulo 24 de Mateus, e o versículo 34, ele está dizendo, lá está bem claro, esta geração não passará sem que tudo isso que ele falou aconteceria. E não passou mesmo não. No ano 70, invadiu o general Tito, destruiu tudo, acabou. Foi o fim. Juízo final foi para Israel naquela época. Tá certo, meus irmãozinhos? Eu espero que você sirva alguma coisinha que eu te passei, que sirva para você, que você possa também passar para frente, conferir na sua Bíblia se está correto o que o irmãozinho está falando. Não, vai por mim não, que também sou humano, tá? Mas confere lá na sua Bíblia lá se está correto. Ah, não está correto o que o irmãozinho está falando, não está. Se estiver correto na sua Bíblia, você pode pregar, falar à vontade com Deus no coração em primeiro lugar. Certo, meu irmãozinho? Muito obrigado e um abraço, graça e paz para vocês todos aí. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.